Seja bem-vindo ao canal, eu sou o professor Tiago e resolver a prova de matemática do concurso público de Chapecó, lá Santa Catarina, para auxiliar de administração da Banca Objetiva Concurso. Então, as questões, elas começam a partir da 11, são 6 questões. Vamos para lá para começar a resolução. Então, aqui é a primeira questão, eu vou dar um zoom aqui, deixar ela bem nítida para nós. É uma questão sobre média. Então, como que a gente vai fazer essa questão? Vamos fazer assim. Ele quer que a gente faça a média dos 5 dias da distância que ele percorreu. Então, você vai somar e dividir por 5. Então, você vai pegar essa tabela aqui, você já passa o traço aqui embaixo e já soma. 1 mais 2, 3, com 6, 9, com mais 7, 16, com 9, 25. Aí põe o 5 aqui e vai ao 2. Já usa a própria tabela dele. É 2 com 5, 7, com mais 5, 12, 16, 16 com 5, 21, com 4, 25. Então deu 255 km durante os 5 dias. Aí você agora vai dividir por 5. Você já divide aqui mesmo também. 5 vezes 5, 25. Sobrou 0, mas ainda tem esse 5 lá, você vai descer ele. 1 vezes 5, 5. Deu o resto 0. Então, são 51 km. É como se ele tivesse, cada dia desse tivesse percorrido apenas 51. Vamos agora para a questão número 12. Organizar aqui certinho. Vamos lá. A questão número 12 é uma questão de juros simples. Então, para calcular juros simples, você precisa saber essa fórmula aqui. Juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Daí ele vai te dar, como são 4 variáveis, ele vai te dar 3, vai ficar faltando 1. No caso aqui, a questão diz que ao pagar um boleto bancário com certo valor nominal, André percebeu que lhe foi cobrado juros no valor de R$ 17,04. Então, os juros aqui foi 17,04 pelo atraso de 4 meses. Sabendo que a taxa de juros simples mensal desse boleto é de 3%, qual era o valor nominal desse boleto? Então, qual era o capital que ele devia para chegar a ter os juros de R$ 17,04 em 4 meses? Então, esse capital aqui continua C. A taxa é 3%, o tempo são 4 meses, certo? Então aqui, ó, vai aparecer um 100 aqui. Por que que aparece um 100? Porque 3%, quando você for representar, é 3 sobre 100. Então você não coloca só o 3 aqui, você coloca 3%. Então esse 100 ele vai dividir todo mundo. Aí aqui você vai multiplicar a parte de cima. Esse 100 vai passar multiplicando o 17,04. Vai ficar assim, 100 vezes 17,04 é igual a 3 vezes 4, 12. Então você vai ficar com 12C. Como aqui eu tenho duas casas e aqui é 100, você pode cortar os zeros em uma dessas duas casas. Aí vai ficar com 1704 é igual a 12C. Então C vai ser 1704 dividido por 12. Vamos dividir aqui para a gente ver quanto é que dá. 1704 dividido por 12. 1 vezes 12, 12. Sobra 5, desce o 0. 4 vezes 12, 48. Sobra 2, desce o 4. E 2 vezes 12, 24. Então deu 142. Significa que 1704 dividido por 12 vai dar 142. Então esse era o valor que ele devia. Passado 4 meses no tempo, com a taxa de 3%, passou... ele teve um acréscimo, né, um aumento aí no valor da dívida dele de R$ 17,04. Então, no caso, a alternativa correta aqui vai ser a letra B. Esse era o valor nominal. Valor nominal, vocês podem anotar aí no caderno de vocês como capital. É o capital que ele deve, certo? Questão número 13. Em certa urna foram colocadas 80 fichas. Sabe-se que 35% das fichas são da cor verde. Então você já tem aqui um dado em porcentagem. E o restante na cor vermelha. Então
quantos por cento ainda tem de restante? O total é 100%. Você tem 100%. 35% ele é verde. Aí você vai ficar com o quê? Com 65% das cores vermelhas. Com esse valor aqui, você vai calcular 65% de 80. Como é que faz isso? 65% de 80. Fica 65 sobre 100. Aí esse D aqui é vezes 80. Esse zero vai com esse zero. Você vai multiplicar agora 8 vezes 65. Então, 65 vezes 8. 8 vezes 5, 40. Volta ao zero e vai ao 4. 8 vezes 6, 48 com 4, 52. Então, você vai ficar com 520 sobre 10. Agora vai dar 52. Então, a gente tem a correta letra D. Aí agora vamos para a questão número 14. A questão número 14 é uma questão de probabilidade, tá? A questão número 13 é uma questão de porcentagem. Estou falando os assuntos porque uma pessoa que assistiu os vídeos pediu para que toda vez que eu fosse fazer a questão, falasse qual é o assunto para ela ir marcando e estudando certinho de acordo com o edital. Vou fazer isso aqui com azul. Então aqui, qual a probabilidade que ao arremessar um dado cúbico duas vezes, está anotando esses detalhes aqui, a soma das faces voltadas para cima seja igual a 7. Primeiro que um dado ele tem 6 lados. Então, se você jogar ele duas vezes, você vai ter 6 vezes 6 e vai dar 36 possibilidades deles caírem. Você tem que saber quantas são as possibilidades que eles podem cair, né? Pode cair tipo 1 e o 6, o 1 e o 5, 1 e o 4 e por aí vai. Aí você quer que a soma dê 7. Você vai fazer uma tabela para que a soma dê 7. Então eu posso ter 1 mais 6, 2 mais 5, 3 mais 4. Aí depois eu vou ter o quê? 4 mais 3, 5 mais 2 e 6 mais 1. Beleza. Essas aqui são as possibilidades que você tem da soma serem de que a soma das duas faces dê 7. Jogou uma vez, aí deu um número, jogou de novo, a soma deu 7. Então são 6 possibilidades. Então você vai ter 6 possibilidades de um total de 36. Aí vai simplificar. 36. 6 por 6 dá 1. E 36 por 6. Opa, já tem um tracinho aqui. Deixa aqui. A gente faz assim. 1 por 6. Então deu 1 sexto. Então, só repetir nessa daqui. Você vai ver, pronto, se ele disser que vai jogar o dado duas vezes, aí você vai fazer 6 vezes 6, porque o dado tem 6 faces. Se disser que vai jogar 3, aí vai 6 vezes 6 vezes 6. 3 vezes. Beleza, a primeira parte é essa. A segunda parte é você observar quanto é que ele quer na soma. Ah, quanto é que eu quero na soma? Eu quero 4, eu quero 5, eu quero 7, eu quero 8. E você vai ver quantas possibilidades somando aqui que vai dar 7. Aí conta elas. Ó. Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu 6 possibilidades de 36 jogadas. Formas do dado cair. Né? Então, 36 possíveis formas do dado cair. Os dois dados. Então a alternativa correta aqui, letra C. 6 sobre 36 e simplificando é 1 sexto. Questão número 15. Questão número 15 é uma questão de regra de 3 composta. Então ele diz que tem dois gatos, então você vai colocar assim, gatos, quilograma e dias. Aí tem dois gatos que comem 1 quilograma durante 5 dias. Considerando que agora ele vai ter 5 gatos, quanto ele vai demorar para comer 4 quilogramas? Quantos dias? Então, ó, aqui você vai se basear pelo número de dias. Então, a primeira coisa que isso aqui vai vir na frente. Vai ficar 5 sobre x. Aí vai ser igual. Daí você vai analisar. Pô, se eu tenho dois gatos, se eu fui para 5, então eu aumentei o número de gatos. Se eu aumentei o número de gatos, a ração que eu tinha antes, esqueça isso aqui.
eu vou diminuir aqui a quantidade de dias para comer. Você dá uma esquecida aqui no meio. Tipo, eu tenho mais gatos e aí eu vou ter menos dias de ração para eles. Você está analisando só os gatos e os dias. Então aqui no caso, como as setas elas são inversas, na hora de você colocar os dois valores aqui dos gatos, você vai colocar assim, ó. Você vai inverter. Agora você vai analisar. Agora você vai analisar. Opa, paguei foi tudo. Dois gatos passaram a ser 5. Agora você vai analisar o seguinte, você vai analisar com os quilogramas. Beleza, se antes você tinha 1 quilograma, agora você passou para 4. Com 1 quilo você alimentava os gatos por 5 dias. Com 4 quilos você vai alimentar por mais dias. Então, como vai aumentar aqui também, as duas setas estão para cima, o que você vai fazer? Você vai manter essa proporção. Não vai alterar nada. Você só inverte quando aumenta de um lado e diminui do outro. Aí você multiplica aqui, coloca aqui do lado, vai ficar 5 sobre x. 5 vezes 1, 5. E 2 vezes 4, 8. Aí você nem precisa fazer mesmo pelos extremos, porque o x está embaixo e o 8 também. Então aqui no caso, x vai ser igual a 8. Só você observar que a parte de cima é igual, então a parte de baixo também tem que ser igual para poder ser a mesma proporção. No caso aqui vai dar 8 dias. E se você fizer, mesmo pelos extremos, vai ficar assim. Vai ficar 5x é igual a 8 vezes 5. Aí 5 vai com 5, x é igual a 8. Também dá certo. Questão número 16 é uma questão de raciocínio lógico. Tá? Tem que montar uma tabelinha. Aqui seria uma questão de associações lógicas. Daniel, Evandro e Felipe são casados com Adriana, Bruno e Carla. Não necessariamente nessa ordem. Sabe-se que as profissões das esposas são médica, engenheiro e advogado. Não necessariamente nessa ordem. Então ele tem os homens e as mulheres que são casados e tem as profissões das mulheres. Com base nessas afirmações abaixo, assinalar a alternativa correta. Então ele vai dar aqui algumas informações. Só que antes a gente vai fazer uma tabela aqui, que nessa tabela vai ter assim, vai estar escrito assim: as mulheres, né, Adriana, Bruna e Carla. Aqui você vai ter duas coisas. Você vai ter o marido de cada uma e vai ter a profissão. Então, se tivesse mais coisas sobre ela, você continuaria aqui. Então, no caso aqui, ó, os maridos delas terão 3 possibilidades também. E será quem? Daniel, Evandro e Felipe. E as profissões que elas têm, quais são as possibilidades das profissões? Ela pode ser médica, pode ser engenheira ou pode ser advogada. Então você tem essas opções. Então com essas opções e com as informações que ela vai aqui, que você vai receber aqui, nós vamos preencher. Vamos convencionar que se a informação for verdadeira, né? Por exemplo, ele diz aqui, a Adriana é médica. Então, quando eu vim aqui, a Adriana, eu vou vir na tabelinha e vou colocar assim, um tiquezinho de positivo. Ela é médica. Então, se a Adriana está aqui, assim, Adriana, dá para preencher. A outra é Bruna e Carla. Se a Adriana ela é médica, ela não vai ser engenheira. Então, engenheira nem advogada. Quem vai ser engenheiro ou advogado ou vai ser Bruno ou vai ser Carla. Eu peguei a menor informação, tá? Mas pode começar por onde você quiser. Aqui ele diz aqui outra informação bem legal. Felipe é casado com Carla. Então, quando você vier aqui em Felipe, você já sabe que ele é casado com Carla. Então, o Felipe não vai ser casado nem com a Adriana, nem com a Bruna. Então, na hora que você preenche um como positivo, os outros dois você elimina. Aqui ele diz, Evandro não é casado com Bruna. Então, você vem aqui, o Evandro não é casado com Bruna.
Consequentemente, a Carla também não vai ser casada com o Evandro, nem com o Daniel. Por quê? Como é que você sabe disso? Porque ela já é casada com o Felipe. Então, posso eliminar aqui também isso. Aí, o que que vai sobrar? Na coluna do Evandro, o Evandro vai sobrar que ele é casado com a Adriana. Se ele for casado com a Adriana, porque ele não pode ser casado nem com a Bruna, porque foi informado aqui, e nem com a Carla, pois o Felipe já é casado com a Carla, aí você vai ter o seguinte: a Adriana vai ser riscado aqui e sobrou a Bruna. Então, a Bruna é casada com o Daniel, a Adriana é casada com o Evandro e a Carla é casada com o Felipe. Então, você já tem os esposos. Agora vamos ver as profissões. Aí ele diz aqui, ó, Daniel é casado com a advogada. Então, Daniel é casado com quem? Com Bruna. Se ele é casado com Bruna, Bruna é advogada. Aí você vai vir aqui, ó, e vai marcar. Se Bruna é advogada, ela não é engenheira e ela também não é médica. Então, significa que na coluna de engenheira, quem é engenheira? É a Carla. Então, aqui você elimina e aqui você elimina também. Agora você vai ler as alternativas. Evandro é casado com a engenheira? Aí você vem. Evandro, tá aqui o laserzinho. Evandro, que está aqui, ele é casado com Adriana. E qual a profissão da Adriana? A Adriana é médica. Então essa informação aqui ela está errada. Daniel é casado com Adriana? Daniel é casado com Bruna, está aqui. Bruna é advogada? Aí você vai lá na profissão. Bruna, advogada. Então, realmente ela é. De acordo com essas informações que foram fornecidas, Bruna é advogada. Então, a alternativa correta aqui, sim, é a letra C. Então, pessoal, se ficar alguma dúvida, alguma questão que vocês não entenderam, vocês comentem aí, que aí eu tento responder de uma forma diferente para que você possa entender. O objetivo do canal é ajudar, principalmente as pessoas que estão fazendo concursos para cargos de nível fundamental. Mas se você tiver alguma dúvida, se for uma prova de nível médio ou superior, não tem problema. É só comentar aí que eu também resolvo para vocês. Fica com Deus e até a próxima.